O que a morte de Jesus tem a ver com a nossa luta contra a pornografia? E aí, pessoal, aqui é o Miguel do projeto Mal Que Eu Não Quero. Estou aqui para tentar responder essa questão, apresentando 3 fatos a respeito da morte de Jesus. Mas antes disso, vou pedir para você se inscrever em nosso canal, curtir a nossa página, seguir o nosso perfil. Onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, garanta que você vai continuar recebendo os nossos próximos conteúdos, executando alguma dessas ações, tudo bem? Vamos lá então, o que a morte de Jesus tem a ver com a nossa luta contra a pornografia? Bom, o primeiro fato é que Jesus não morreu para nos livrar da nossa sexualidade. Eu sei que isso pode ser tabu para muito cristão por aí, tem muita gente que acha que sexo é coisa do capeta, não é mesmo? Mas a verdade é que a Bíblia nos apresenta é diferente. A Bíblia fala que Deus criou o sexo, que Deus criou o homem e mulher. E Gênesis 1:28 diz que Ele os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Deus abençoou a humanidade com a sexualidade. Ele criou cada terminação nervosa em nosso corpo, cada componente do nosso cérebro que produz neurotransmissores que nos permitem sentir prazer. Deus criou tudo isso. Isso faz parte daquilo que Ele mesmo considerou muito bom. Portanto, Jesus não morreu para nos livrar de nossa sexualidade, mas Ele morreu para nos livrar de nossa pecaminosidade. E esse é o segundo fato a respeito da morte de Jesus. Jesus morreu para nos livrar do pecado. Agora, pecado não é simplesmente a pornografia. O nosso grande problema não é a pornografia, não é o pecado sexual. O nosso grande problema é o nosso afastamento em relação a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. É por estarmos afastados dele, é por estarmos nessa condição, é por sermos pecadores que nós pecamos com todo tipo de pecado, inclusive a pornografia. Nosso problema é mais profundo. E a morte de Jesus é uma boa notícia para esse nosso problema. No nascimento de Jesus, Ele é Deus conosco, Ele vem estar entre nós. Ele assume sobre si a nossa humanidade e em sua morte, Ele assume sobre si as consequências do que é ser um ser humano. Ele assume sobre si o nosso pecado. A morte de Jesus nos aproxima de novo de Deus. A morte de Jesus nos livra do pecado. Agora, é possível que você ouça isso e fique pensando, bom, se a morte de Jesus me livra do pecado e eu continuo caindo diante da pornografia, existe algum problema aí, não é mesmo? Será que a morte de Jesus que não foi tão eficaz assim? Será que é o meu pecado que é tão grande? Será que a minha fé que é tão pequena? E para resolver esse dilema, esse paradoxo, a teologia tem uma sistematização que em inglês é already, not yet, ou em português, já e ainda não. A verdade é que nós já somos salvos sim por Jesus, nós já somos livres do pecado e das suas consequências eternas por causa da morte de Jesus. Mas nós ainda não experimentamos plenamente o que significa ser salvo, o que significa ser livres do pecado. Para entender um pouco melhor essa sistematização, a gente pode pensar da seguinte maneira. Pense nos esportes, por exemplo, no futebol. Se você quer se tornar um jogador de futebol de um grande time, você precisa ter altas qualidades, não é mesmo? Um alto desempenho, precisa mostrar que você merece vestir a camisa daquele time. E agora, no time de Jesus, no time da salvação, o time de Deus é diferente. Nenhum de nós tem nenhuma qualidade a oferecer, nenhum de nós tem méritos para fazer parte desse time. Somente Jesus. Ele é o único santo entre nós. Ele é o único que veste essa camisa aí. Sendo o único, Ele tira a sua camisa e dá ela para você, dá ela para mim. Ele nos veste com esse uniforme, com essa certeza de participarmos desse time de Deus. E nessa camisa está escrito as qualidades do próprio Filho de Deus. Está escrito santo, está escrito puro, está escrito filho. Jesus nos inclui nesse time de salvos por causa da sua morte. Mas no esporte, se você for incluso em algum time assim do nada, você não vai necessariamente saber jogar direito de primeiro, não é mesmo? Com certeza no primeiro jogo você não vai nem conseguir encostar na bola. E de uma maneira semelhante, a gente também experimenta quando a gente tem a salvação dada por Jesus. A gente primeiro é justificado por Ele, a gente recebe esse uniforme, mas não necessariamente começamos a expressar o que significa fazer parte desse time de maneira plena
no primeiro momento, não é mesmo? E esse processo é chamado de santificação. É o Espírito de Jesus que vem agir em nós e nos conformar cada vez, cada dia, a sua imagem e semelhança novamente. E isso só acontecerá de maneira plena quando Jesus voltar. A verdade é que nós temos uma certeza, nós temos uma boa notícia e esse é o terceiro fato a respeito da morte de Jesus. A verdade é que a morte não foi o fim. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E isso nos dá a certeza de que um dia, sim, expressaremos de maneira plena o que significa ser salvos, o que significa fazer parte desse time de livres do pecado, o time daqueles que estão perto de Deus. A ressurreição de Jesus nos dá essa certeza, essa esperança de que um dia expressaremos de maneira plena o que significa ser livres do pecado, livres da pornografia. Se essa boa notícia faz sentido para você, convido você a compartilhar esse vídeo. Se esses três fatos explicam de certa maneira o que a morte de Jesus tem a ver com a nossa luta contra a pornografia, convido você a compartilhar esse vídeo para pessoas para quem isso possa ser importante, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas com essa boa notícia. Deixe também o seu comentário aqui embaixo. Lembre-se de curtir, de se inscrever, de seguir o nosso perfil, as nossas redes. E se você precisa de ajuda para a luta contra a pornografia, convido você a clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, onde você vai poder se tornar parte de nossa comunidade, O Mal Que Eu Não Quero, e receber gratuitamente 2 e-books para equipar você para esse desafio, tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Uma feliz Páscoa para todos nós, um grande abraço e até mais.